Olá, bem-vindo à comunidade adventista central de Poá. Esses são os anúncios de nossa igreja. O Ministério de Tesouraria orienta: a melhor maneira para os membros devolverem os dízimos e entregarem as suas ofertas é pelo aplicativo Serve-me. Basta baixá-lo em sua loja de aplicativos e, sem cadastro, apenas com um e-mail, efetuar a adoração. Com isso, você recebe seu comprovante no seu e-mail, rápido e fácil. Caso tenha dúvidas, procure o Ministério de Tesouraria, que irá atender você da melhor forma. Não esqueça de inscrever-se no canal de YouTube da nossa igreja, Adventistas Poá SP, e seguir no Instagram de Poá SP. O Ministério da Asa lança a campanha do agasalho. A ação envolve toda a igreja. Doe agasalhos, toucas, pares de meias, cobertores em bom estado. No dia 15/6, a data prevista para a entrega desses donativos junto à alimentação para quem necessita. Participe, doe amor. Chuvas fortes assolaram o sul do país nos últimos dias. Há destruição em todo lugar. Possamos orar e agir, na forma de doação de dinheiro ou roupas e alimentos. Para doar valores, faça o Pix na chave da ADRA, mostrada na tela. A doação de alimentos e roupas podem ser realizadas por meio da asa local. Colabore com nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Quer sair das dívidas? Organizar suas finanças e orçamento? Participe do Clube de Finanças, domingo às 18 horas. Venha e traga seus vizinhos. Ministério da Fidelidade Cristã. O Ministério de Diaconisas convida todos a participarem do momento de oração na igreja, sábado às 8 horas. O mês de maio é voltado à liberdade religiosa. Liberdade essa que é o direito do ser humano de ter ou adotar uma religião de sua escolha, de mudar de crença religiosa de acordo com a consciência, de manifestar sua religião individualmente ou em comunidade. Possamos agradecer a Deus por sermos livres para adorá-lo. Quartas-feiras, em comunidade, nos reunimos para conversar e aprender. O tema Cartas para Deus, encontros de oração, nos leva a enviar a Deus nossos pedidos e agradecimentos. Se prepare e participe desses momentos de reflexão e comunhão. Aos domingos, teremos a série com o tema Afetados. Vamos abordar tanto a questão de sermos afetados por Jesus e como afetamos uns aos outros de maneira positiva. Domingo às 19 horas. Nossos cultos são gravados. Pedimos que em momentos de oração, ofertas, louvor não transite na nave, apenas se necessário. Antes de iniciar o culto, vá ao banheiro e encha sua garrafa de água. Agradecemos a sua atenção. Possamos, de mente e coração, cultuar a Deus. Seja um real adorador. Provai e vede, histórias de fé e fidelidade, onde os cordeiros lideram. Qual é o propósito de um abrigo de cordeiros? É um lugar seguro onde os cordeiros podem crescer fortes e saudáveis. Nesta igreja congolesa, as crianças são chamadas de cordeiros e têm o seu próprio abrigo de cordeiros, onde elas podem adorar juntas aos sábados. Aqui, elas são ensinadas a serem jovens líderes. Mispa é o filho do pastor. Ele tinha 9 anos quando ele e seus amigos começaram a adorar juntos neste abrigo de cordeiros. Ter um lugar deles dá às crianças um senso de propriedade da escola sabatina e dos momentos de adoração. Como seu pai, Mispa lidera feliz o louvor aos sábados de manhã. Estas crianças são muito gratas pelos presentes que receberam em 2013, quando uma parte das ofertas missionárias foi usada para construir diversos abrigos de cordeiros em Kinshasa. Com este novo prédio, este grupo jovem cresceu e recebe novas pessoas o tempo todo. Na sala ao lado, os membros da igreja também têm visto um crescimento. O pai de Mispa é o pastor principal. Ele recebe os convidados e membros na sua igreja no sábado. Esta igreja oferece um intérprete para os surdos. Thomas usa alegremente a linguagem dos sinais para compartilhar a mensagem durante a escola sabatina e o culto. Ele quer garantir de que não existam barreiras para que as pessoas conheçam a Jesus e se tornem parte da comunidade adventista.
Através de músicas e estudos, eles celebram suas bênçãos e oram pelos desafios da missão na cidade de Kinshasa. Esta cidade grande é a capital da República Democrática do Congo, e igrejas adventistas estão espalhadas por toda parte. Antes do abrigo de cordeiros ser construído, as crianças apenas podiam se reunir do lado de fora, debaixo de uma árvore ou na entrada da igreja. Estes locais não providenciavam muita proteção do sol quente ou da chuva pesada. Então, quando os membros da Igreja Adventista de Kinshasa descobriram sobre o projeto das ofertas missionárias, eles ficaram muito empolgados. Estou muito feliz em ver que a Igreja Adventista Mundial vai nos apoiar, para que possamos concretizar esse projeto. Graças às suas generosas ofertas, o projeto foi concluído e agora as crianças têm um lugar exclusivo para poderem adorar. Por favor, ore pelo trabalho missionário nesta cidade. Com mais de 11 milhões de pessoas, há uma grande necessidade por Jesus em uma área urbana tão vasta. Os adventistas de Kinshasa agradecem pela sua contribuição com as ofertas e continuam firmes e esperançosos na breve volta de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Este é o meu desejo. Acho que um dia nos encontraremos no reino do nosso Pai. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Louvemos. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Fiquem todos em pé, por favor. Vamos curvar as nossas frontes para agradecermos a Deus por este momento. Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que temos de estar aqui, de podermos devolver os nossos dízimos e ofertas. Obrigado porque o Senhor tem abençoado grandemente a cada pessoa aqui, ao ponto de suprirmos as nossas necessidades, ajudar aos necessitados e também suprir as necessidades da nossa igreja. Que nós sejamos cada vez mais abençoados e estarmos cada vez mais perto de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que tem nos fornecido, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em pé e vamos entoar o hino Falar com Deus. Pode ficar por aqui você. Pode ficar. Deixa só os homens aqui, vai ser a matéria da lembrança das mães. Pode ficar aqui. Pode ficar. Nós vamos cantar o hino Falar com Deus. O pastor irá fazer uma oração.
E nesse momento gostaríamos de convidar, se tiver 2 diáconos para nos ajudar, para que entregue as lembranças para as nossas mães que estão presentes. Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus. Mães, vocês que não receberam ainda, vão buscar mais lá embaixo, tá? As obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Vamos cantar bem forte a adoração ao nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Amém? Esse momento é muito solene. É o momento em que a gente entrega a Deus a nossa vida. Pede o perdão dos nossos pecados. E clama a bênção, o poder de Deus. Para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Mas é também hoje um momento especial pelas nossas mães. Eu já falei alguma coisa aqui na escola sabatina. E também eu orei. E nós vamos orar novamente. Então, eu peço a você que dobre os seus joelhos, aqueles que puderem, na presença de Deus, e vamos orar a Deus de todo o coração. Querido Deus, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ouve a nossa prece. Derrama sobre nós a tua bênção.
Nós viemos aqui para te buscar de coração, para te louvar, te adorar. E queremos também ouvir a tua voz, através da tua palavra. Por isso, Senhor, abençoa cada adorador aqui presente, desde a pequena criança até o mais experiente ancião ou anciã. Que a nossa vida esteja completamente em tuas mãos. Que nós possamos saber que o Senhor aceitará o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa reverência e também a nossa fidelidade. De uma maneira muito singular, nós pedimos a tua bênção, Senhor, para cada uma de nossas mamães. Como são importantes e especiais. Elas são de Deus. Elas ilustram o amor de Deus, o amor incondicional. Mesmo quando não recebem o verdadeiro carinho, a verdadeira atenção, o devido amor, ainda assim, elas conseguem e continuam amando. Observar esse amor, experimentar esse amor, nos faz compreender melhor o amor de Deus por nós. Por isso, Senhor, toma estas mamães em tuas mãos, cuida da vida, da saúde delas, Senhor, que elas tenham longevidade, que elas sejam felizes e tenham muitas realizações, e que elas possam receber, Senhor, o carinho, a atenção dos seus filhos, não somente no início do mês de maio, mas que elas possam receber ao longo de todo ano. E quando Jesus voltar, estas mães e os seus filhos possam estar no reino, na eternidade, na tua presença, para nunca mais se separarem. Também, Senhor, para aqueles que já perderam a sua mãe, que eles possam aguardar a volta de Jesus, que eles possam ter a certeza do reencontro por ocasião do estabelecimento do teu reino e da vida eterna. Conforta o coração daqueles que já perderam, Senhor. Oramos também pelas mamães que estão enfermas, entre elas a minha, 83 anos, internada até ontem à noite, ainda na UTI de um hospital em São Paulo. Que o Senhor possa estar com a minha mãe, Senhor. Eu disse para ela na quinta-feira à noite que eu a amo, que ela é muito importante e que ela possa se conservar na fé, na esperança da volta de Jesus e que a vida dela esteja em tuas mãos, que o Senhor possa fazer por ela o melhor. Por isso nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus queridos. A Isabel me pediu uma coisa. Ela pediu para eu fazer uma fotografia das mamães com a lembrança. Dá para a gente fazer? Será que em poucos instantes as mamães ficariam de pé? Com a lembrancinha na mão? Então vamos lá. Camila, cadê você, Camila? Do Ministério da Criança. Vem aqui um pouquinho. Ah, você está com o bebê? Um presente para o Ministério da Criança, tá bom? Algumas lições de rol de berço, primários, juvenis, e tem também adolescentes aí. Aí você encaminha para a classe dos adolescentes. Muito bem, queridos. Nós vamos abrir a palavra de Deus nesse momento. Eu convido você a abrirmos no livro de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28. Nós vamos ler os versos 18 a 20. Você pode acompanhar então a leitura. O texto sagrado diz assim: Jesus aproximou-se, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Que mensagem poderosa Jesus deixou para toda a humanidade nesse exato momento em que ele estava se despedindo para ascender aos céus. A presença de Cristo em nossa vida, em todos os momentos, sob quaisquer circunstâncias, é a maior recompensa, o maior salário que um servo, uma serva de Deus podem receber nessa vida. Amém? Você imagina o que é você andar pelas ruas, sabendo que você tem Deus ao seu lado, sabendo que os anjos de Deus a acompanham, o acompanham. Você, num leito de um hospital, internado, eu não sei se você já ficou internado, eu já fiquei. E eu falei para o médico, me dá alta logo que eu quero ir embora. Não, mas você precisa ficar aqui. Eu dizia, não, mas eu não quero ficar aqui, eu quero ir embora. Não é fácil. E nem era algo tão grave assim. Você está no leito de um hospital. Em algum momento você já esteve, ou você pode passar por isso, espero que não passe. Mas você não está só. Deus está com você. Você fica desempregado em algum momento, perde o trabalho. Mas você não está só. Deus está com você. Você enfrenta problemas, lutas, dificuldades, mas não está só. Deus está com você. De madrugada, de dia, com um sol lindo, com uma tempestade, com enchente, você não está só. Deus está com você. Por isso disse o salmista, Salmo 23, primeiro verso. O Senhor é o meu pastor. Essa é a tradução que todos nós conhecemos, né? Mas dizem os teólogos, os especialistas, que a tradução mais correta para o português seria: o Senhor é o meu pastor e Ele nunca me faltará. Faltou emprego, mas o Senhor não faltou. Faltou dinheiro, mas o Senhor não faltou. Faltou a saúde, mas o Senhor não faltou. E o mesmo Salmo diz, ainda que eu tenha que atravessar o vale da sombra da morte, o Senhor estará comigo. A irmã Glória, já está? Som, teste, som. Som, teste, som, teste, som. Som, teste, som. Som, teste. Som, teste. Deixa esse mesmo. Vamos com esse aqui, tá bom? Deixa eu voltar o pensamento aqui. Irmã Glória faleceu. Aí ela estava lá comigo, né? Tínhamos mais duas irmãs lá também. Foi muito bom estarmos juntos ali, né? A irmã Glória, ela descansou em Cristo. Foi sepultada ontem à tarde. E mesmo ali com palavras de esperança, de conforto, a gente vê assim o sentimento, a perda. Os netos, os filhos. É muito triste. Mas o Senhor não faltará. Mesmo quando tivermos que atravessar o vale da sombra da morte. Amém? Em algum momento, nós teremos Deus nos segurando nos segurando com a sua poderosa mão, nos conduzindo em todos os momentos, mas em algum momento, Deus vai nos carregar no colo. Se nós precisarmos, Ele vai nos carregar no colo. É isso que ensina a poesia Pegadas na Areia. Mais 2 pares de pegada na jornada toda, mas tem um trecho lá que eu vejo apenas um par de pegadas. Então, estava sozinho? Não. Você estava no meu colo. Diz Deus. Era eu carregando você. Então, o maior salário, a maior recompensa que uma pessoa pode ter é a presença de Deus em nossa vida. Esse texto, poucas vezes foi mencionado na Bíblia. Poucas vezes. De forma direta, assim, né? Uma das vezes foi com Josué. Quando Josué recebeu a incumbência de ser o substituto de Moisés. E Josué se sentia incapaz
se sentia despreparado, era muito difícil, nossa, mas substituir Moisés, não dá. E Deus disse, não tenha medo, seja forte e corajoso, eu estarei contigo por onde quer que andares. O Deus que chama, é o Deus que capacita, é o Deus que empodera, o Deus poderoso, o Senhor dos impossíveis. E Deus tem um chamado para você, Ele tem um plano para a sua vida. Eu louvo a Deus porque quando eu tinha 15 para 16 anos, Deus me chamou. Ele já cuidava de mim, mas Ele me chamou de uma forma especial, para conhecer a palavra de Deus, para tomar uma decisão ao lado de Deus, para ser batizado ao lado da minha mãe, do meu irmão. Deus tinha um plano para a minha vida. Aí você diz, tá certo, um dia Ele chamou você para ser pastor, então você trabalha há 30, esse é o 35º ano, já faz 34 anos, porque eu sou pastor. Não, para você que é voluntário, para você que atua no ministério da igreja, para você que hoje está apenas assistindo, e não tem uma responsabilidade, um trabalho na igreja, Deus tem um plano, tem um chamado para você. Esses discípulos que estavam ali com Jesus, quando Jesus iniciou o seu ministério, aos 30 anos de idade, deixando a Galileia, vindo para a Judéia, sendo batizado por João Batista, o seu primo, e quando ele começou a chamar os seus discípulos, a maioria foi chamada próximo ao mar da Galileia. E muitos deles eram pescadores. E Jesus foi até eles e lhes disse, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Homens simples, homens rudes, homens que levantavam pela madrugada, ou passavam a noite em claro, que enfrentavam o sol daquela região no verão, homens que levavam as redes nas embarcações, homens que lançavam essas redes, que colhiam os peixes, algumas vezes lançavam as redes, não vinha nada, outras vezes havia uma colheita abundante, como por exemplo no dia da pesca milagrosa, homens que voltavam do mar tristes, decepcionados, quando a pescaria não foi bem sucedida naquele dia, eles viviam disso. E homens que voltavam alegres, regozijantes, quando a pesca havia sido um sucesso. E Deus tinha um plano para eles. E Jesus lhes diz, deixem as redes, deixem a pescaria de peixes, venham a mim, me sigam, vamos trabalhar juntos. Eu farei de vocês pescadores de homens. Vários deles lançaram as redes, abandonaram as redes e seguiram Jesus Cristo, dormindo cada dia num lugar, comendo cada dia num lugar diferente. Vamos lá, vamos aceitar o chamado. Ele tem um plano para a nossa vida, é melhor do que o nosso próprio plano. Vamos nos entregar, pescar homens. Como que é isso? Como é que funciona isso? Eles tinham que apresentar o reino de Deus para as pessoas, convidá-los para fazer parte do reino de Deus. Alguns deles já tinham sido discípulos de João Batista. E quando Jesus agora, como Messias, se apresenta, alguns olham para João Batista e dizem assim, olha, eu gosto de segui-lo, mas eu estou com vontade de seguir agora ele. E João Batista diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua. Podem segui-lo. Pescadores de homens. Eles só foram entender isso verdadeiramente quando aconteceu aquilo que nós lemos aqui nesse texto de Mateus 28. Eles passaram 3 anos e meio sendo treinados por Jesus, sendo educados por Jesus, sendo ensinados por Jesus, porque Jesus, antes de retornar para o céu, haveria de instituir a igreja. Muitos deles estavam preocupados ainda com a ideia de que um Messias
Poderia ser um novo Davi, um novo Salomão, mais próximo ao novo Davi, né? Porque teria que lutar com a espada, vencer o jugo romano, estabelecer de volta o reino de Israel, o reino de Deus, para ser tão forte, tão poderoso, como nos tempos, agora sim, de Davi e Salomão. E alguns sonhavam com isso. Alguns queriam ser os melhores, os mais importantes, o primeiro da fila. Teve até uma mãe, a mãe de Tiago e de João, que disse: Senhor, o Senhor fala do reino aí, os rapazes falam para mim, eu também tenho interesse nesse reino, mas Senhor, quando o Senhor estabelecer o reino, arruma um lugarzinho bom para os meus filhos, quem sabe coloca um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse que no reino de Deus, os primeiros poderão ser os últimos poderão ser os primeiros. Quem quiser ser servido, deve ser o primeiro a servir. E assim os 3 anos e meio se passaram. Teve momentos em que Jesus colocou uma criança no meio deles. Eles querendo ser os mais importantes, os melhores, os primeiros. E Jesus disse assim: se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não terão parte no reino de Deus. Uma criança em sua humildade, em sua dependência, em sua confiança, em sua sinceridade, verdade, honestidade, afeto. E os 3 anos e meio se passaram. E chega um momento então, em que Jesus morre na cruz. Como pintinhos que perderam a sua mãe, a sua galinha mãe, eles se veem sem rumo, perdidos. Mas eles ouviram dizer que Jesus teria que dar sua vida por eles, que Jesus teria que se ausentar por um tempo para preparar o reino, e quando tudo estivesse pronto, ele voltaria para buscá-los. Ele se separaria deles por um tempo, para depois se reunir e nunca mais se separar. Ele prometeu o Consolador, não os deixaria órfãos, o Espírito Santo, e ele falou que ele ressuscitaria ao 3º dia. Ele ressuscitaria. Então havia um sentimento de decepção, de tristeza, de estar sem chão, mas ao mesmo tempo, mas ele prometeu. Ele disse que ressuscitaria ao 3º dia. Havia uma expectativa. Jesus ressurge. Esse foi, aliás, o tema da nossa Semana do Calvário, né? Está repetindo aqui, pastor, a Semana do Calvário? Não, é criando um contexto. E aí Jesus passa com eles aqui 40 dias, antes de ascender. E chega agora o momento da ascensão. Não eram 12 mais. Não eram 12. Eram cerca de 150 discípulos. E havia também os parentes desses discípulos. Uma multidão de cerca de 500 pessoas testemunhou a ascensão de Cristo, o seu retorno. E houve um momento também tão lindo, em que Jesus agora, sendo levado por uma carruagem de anjos, levado para os céus, Jesus, num dado momento, manda parar a viagem intergaláctica. Jesus manda parar. E ele envia 2 anjos para descerem. E esses 2 anjos descem novamente ali na terra. E eles dizem: não fiquem tristes, não sofram. Do mesmo modo como vocês estão vendo Jesus partir, vocês o verão retornar. Que certeza, que promessa. Mas antes da ascensão, Jesus institui a igreja. A igreja nasceu aqui, ó. O momento em que a igreja nasce é Mateus 28, a igreja cristã. A igreja nasce ali. E Jesus, ele faz a grande comissão evangélica. E ele diz assim: olha, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E agora eu compartilho essa autoridade com vocês, igreja. Disse Jesus. E ele disse: vocês agora serão representantes do reino de Deus. Vocês agora vão anunciar o reino de Deus, a volta do Senhor. Vocês agora vão anunciar a esperança.
vocês vão fazer isso, ensinando tudo aquilo que está na palavra de Deus. E vocês vão trazer pecadores para o reino de Deus. Nós queremos fazer muitas festas no céu. Cada vez que um pecador se arrepende, cada vez que alguém que estava morto reviveu, cada vez que alguém que estava perdido foi achado, festa no céu nós vamos fazer. E vocês vão trazer essas pessoas para a família de Deus aqui na terra, para o reino de Deus aqui, para que nós possamos juntos estar preparados para o dia em que Cristo, o próprio Senhor, voltaria para erradicar o pecado, para destruir a morte, para estabelecer a vida eterna, o reino de Deus. Foi assim que nasceu a igreja. E ele disse: vocês vão batizar essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele chegou a dizer mais: o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Que privilégio tem a igreja. 140 discípulos, cerca de 500 pessoas viveram o nascimento da igreja cristã primitiva. E essa igreja foi tão poderosa, foi tão imbuída pelo poder do Espírito Santo, que ao final do primeiro século, não eram mais 140 ou 500, era 1 milhão de cristãos. Amém? 1 milhão de cristãos ao final do primeiro século. Até esse momento, Deus trabalhou com um formato diferente do que nós devemos trabalhar hoje. Deus chamou Abraão para dar-lhe uma terra prometida, que aconteceu lá nos dias de Moisés, mais especificamente de Josué, porque foi Josué e o povo que atravessou o mar, atravessou o Rio Jordão e conquistou a terra, entrou na terra. Deus prometeu essa terra, sabe por quê? Porque Deus queria fazer ali daquela região, especialmente Jerusalém, o centro religioso, rota comercial e turística de todo o mundo. Assim era a pregação do Evangelho. Pessoas de toda a face da terra seriam atraídas para o centro, e esse centro é Jerusalém. Você vê mesmo nos Evangelhos que na ocasião das festas de Israel vinha gente de toda parte, toda parte. No próprio relato dos últimos dias da vida de Jesus, tem um momento que gregos vieram para Jerusalém. Gregos vieram para Jerusalém e eles vieram participar das festividades da Páscoa. Mas eles queriam conhecer Jesus. Eles acreditavam que Jesus poderia ser o Messias prometido. E teve um momento que Jesus fez diferente de tudo que ele já tinha feito antes. Tem um momento que as pessoas dizem assim aos discípulos: olha, tem uns gregos aí, vieram de longe, eles querem conversar com você, eles querem conhecer você. Eles sabiam que Jesus sempre arrumava um tempo, uma oportunidade, um jeito de atender, de dar atenção. E pela primeira vez Jesus disse assim: olha, não dá mais tempo. Eu não posso mais atendê-los. Eu tenho que me focar agora no que está para acontecer. Mas digam para esses gregos o seguinte: eles estão aqui em Jerusalém, eles vão ver a festividade da Páscoa. Quando eles me virem erguido da terra, eles vão entender: eu serei o Cordeiro Pascal, e eu atrairei a todos para mim mesmo. Aí não vai ter circunstâncias, geografias, dificuldades, contratempos. Todos serão irresistivelmente atraídos para mim, para o Salvador, para a redenção, para a vida eterna. Amém? E os gregos receberam isso. Olha, ele não vai poder atender vocês. Infelizmente, ele sempre atendeu. Hoje não vai. Mas fiquem atentos. Ele diz que quando ele for erguido da terra, vocês vão entender. Ele será o Salvador, o Redentor. Que coisa linda. E Jesus, então, ao estabelecer a igreja, ele modificou o plano de pregação do Evangelho. O plano era esse: as pessoas de todas as partes são atraídas para Jerusalém, assistem às festas de Israel, compreendem o plano da redenção, conhecem a salvação, a vida eterna, o reino de Deus e se entregam a Deus. Esse era o plano. Por isso Israel foi tão abençoado. Nos dias de Salomão, Israel alcançou territórios por extensão
maiores ainda do que os do rei Davi. Os do rei Davi. Reis de partes de diferentes lugares, como a rainha de Sabá, visitaram Jerusalém. E a pergunta era: Salomão, qual é o segredo de tanto sucesso? Qual é o segredo de tantas bênçãos? Por que o teu reino é tão forte? Por que o teu reino é tão famoso? Por que o teu reino está crescendo tanto? Deus fez isso para atrair a atenção das pessoas. Sendo atraídas, vindo para Jerusalém, elas conheceriam o reino de Deus, conheceriam a salvação, a vida eterna. Mas agora Deus muda o plano. Agora não é mais centralizado. Agora é os cristãos primitivos pregando em Jerusalém, pregando em Samaria, pregando nos confins da terra. Em algum momento o apóstolo Paulo disse que nos seus dias o evangelho foi pregado em todos os lugares. Não sei se para todas as pessoas, mas em todos os lugares. Vamos fazer uma ilustração aqui, da física. Vocês conhecem a força centrífuga e a força centrípeta? Centrípeta, conhecem? Qual é o eletrodoméstico que a gente usa lá, que usa a força centrífuga? A máquina de lavar. Não é assim? Lá em casa, algumas vezes eu lavo a calça num balde, num tanque, mas coloco lá na força centrífuga. Aí ela sai quase seca. Porque ela empurra a água ou as gotículas de água para fora. Essa é a força centrífuga. E um outro eletrodoméstico que usa a força centrípeta. Mas você está sabendo muito, hein? Vem pregar aqui no meu lugar. A força centrípeta é o liquidificador. Não é assim? Então você coloca ali o leite ou a água, né? Aí você pica a fruta, coloca ali dentro. E aí a força centrípeta puxa as frutas, os ingredientes ali para o centro. E eles são então cortados, moídos, triturados. Não é assim? Eu me lembro um comportor uma vez, lá na cidade de Fernandópolis, Votuporanga. Ele foi fazer uma vitamina para a gente lá. Aí ele colocou abacate, colocou banana e bateu lá. Não sei se colocou muito inteiro. Aí o primeiro comportor que foi virar um copo, derramou a vitamina e saiu uma banana inteira, assim caiu. Vitamina split. Então a força centrípeta é a força que puxa para o centro. Então nós podemos ilustrar dizendo assim, ó, até Mateus 28, qual era a força que Deus usava? A força centrípeta, chamando o mundo inteiro para Jerusalém. E a partir de Mateus 28, a força centrífuga. E esses discípulos, que foram convidados a deixar de ser pescadores humanos, pescadores de peixe, eles agora começaram a entender o que seria pescar homens e mulheres, crianças, adolescentes, saindo da casinha, saindo de Jerusalém, saindo da zona de conforto e indo buscar pecadores para o reino de Deus, para que os céus festejem e para que nós possamos nos alegrar aqui também. Tem um texto do livro Serviço Cristão que diz o seguinte: todo cristão nasce no reino de Deus para ser missionário. E há um outro texto também da autora norte-americana Ellen White que diz o seguinte: só existe uma cura para o desânimo, para a frieza, para a apatia espirituais. E esta cura consiste em levar a esperança, a salvação para alguém. Olha que texto. Então não é a semana de oração, não é a Santa Ceia, não é nenhum projeto da igreja tão eficiente, tão eficaz quanto testemunhar para alguém, para que eu seja focado, para que eu seja fiel, para que eu seja vibrante, para que eu seja feliz. O pastor Jerônimo Garcia foi o fundador da igreja adventista aqui no Alto do Tietê.
Fundador entre aspas. Por quê? Porque em 1932, o pastor Jerônimo Garcia, ele era o líder de educação e de evangelismo da Associação Paulista Antiga, com sede na Zona Sul de São Paulo. E ele foi designado para fazer uma série de evangelismo na cidade de Jacareí, perto de nós aqui, aí no começo do Vale do Paraíba. Era 32, quando o trem parou em Mogi, para descarregar e pegar passageiros, o exército invadiu o trem. Bloqueou o serviço de trens, porque se deflagrou a batalha constitucionalista. E o pastor Jerônimo teve que descer do trem e se hospedar na cidade de Mogi das Cruzes, em plena batalha constitucionalista. O exército usaria os trens para conduzir soldados, suprimentos, então acabou o transporte de trem por um período ali. E ele se sentiu circunstancialmente preso em Mogi. E ele disse: Deus me mandou para Jacareí para pregar o evangelho. Eu estou preso aqui. Vou ficar aqui só assistindo? Não. Vou pregar o evangelho enquanto eu estiver aqui. E ele fez uma série de evangelismo no centro de Mogi das Cruzes. E no primeiro batismo, cerca de 25 pessoas foram batizadas nas águas ainda cristalinas do rio Tietê. Hoje não dá, né? Hoje eu passo lá na ponte e o negócio está feio. Mas ele batizou 26 pessoas nas águas cristalinas do rio Tietê. Por que eu digo que ele é um fundador importante, mas não só ele? Porque descobriu-se, por volta de 2016, um pesquisador de Mogi das Cruzes, um estudioso, um erudito, na verdade, ele fez uma profunda pesquisa e ele descobriu que já havia presença adventista em Mogi antes de 32. Em 16, estaríamos completando 85 anos da presença adventista da chegada de Jerônimo Garcia. Mas ele descobriu que já havia presença há mais de 100 anos. Porque colportores foram os primeiros a chegar aqui. E eles pregaram o evangelho e distribuíram suas literaturas. E nasceram pequenos grupos de adoradores verdadeiros, inclusive guardadores do sábado. Já havia presença adventista. Mas partindo daí, a obra se difundiu aqui na região, né? Se estendeu para as cidades, Biritiba, Suzano e as cidades circunvizinhas aqui. E hoje o adventismo é muito forte, né? Ele é muito evidente, muito numérico aqui nessa região. Mas, depois de contextualizado, eu quero dizer para você uma experiência de Jerônimo Garcia. Só não me pergunte onde foi. Pode ter sido Mogi? Talvez. Mas pode ter sido em outro lugar. Jerônimo Garcia, um dia, ouviu de um ancião seu: pastor, eu quero entregar o meu cargo. Eu estou cansado de ser ancião. Resolvendo problemas. Às vezes me falta o apoio, me falta a compreensão, ou o reconhecimento. Eu estou cansado. E o Jerônimo Garcia disse: meu irmão, pelo amor de Deus, não me fala uma coisa dessas. Não, o senhor é meu braço direito, eu preciso muito do senhor aqui. O senhor é importante. Não, pastor, eu não quero mais. Já estou há muitos anos, estou cansado. Chega. E o pastor visitou. E o pastor levou um presente. E o pastor comeu com ele um salgado. Mas não teve jeito, o homem estava decidido. Mas a situação era pior ainda. O ancião disse: pastor, inclusive, eu quero tirar férias da igreja por um tempo. Como assim, irmão? O senhor já quase me matou com a história de que não vai ser mais ancião. Agora, quer tirar férias da igreja? Como assim? Pastor, eu vou ficar ausente da igreja por um tempo, aí, quem sabe 1 ano ou 2, depois eu volto. Eu estou cansado, pastor. Irmão, não faz uma coisa dessa, irmão. Aqui é o seu lugar, aqui é a arca de Deus, aqui é a casa de Deus. Mas não teve jeito. E aí o pastor Jerônimo estava orando: meu Deus, me ajuda a ajudar esse irmão. Me dá uma ideia, para que eu possa encontrar um caminho. E Deus colocou uma ideia no coração de Jerônimo Garcia. Qual foi a ideia? Ele colocou na igreja uma pilha de Bíblias, cada Bíblia tendo no meio dela um estudo bíblico. Ele pregou, ele fez um apelo. Ele convidou os irmãos a virem à frente, tomarem uma Bíblia e oferecerem
o estudo para um parente, para um familiar, para um vizinho, para um colega de trabalho, para alguém da escola, mostrando que esse é o segredo, esse é o caminho de uma vida cristã animada. Testemunhar, compartilhar o que sabe, o que é beneficiado ou beneficiada, aquilo que é bom demais para mim, eu preciso repartir e compartilhar. Ele fez isso. E muitas pessoas pegaram a Bíblia. Talvez alguns pegaram a Bíblia só por pegar, né? Ou pegar uma Bíblia de graça, um estudo bíblico, eu estou querendo uma lá. Mas o projeto era esse, abrir a Bíblia para alguém. E ele chamou esse projeto de Bíblias Abertas. E ele chegou para o ancião e disse assim: meu irmão, eu vou atender o seu pedido. Com muita dor no coração, mas vou atender. Mas eu preciso que o senhor me faça um último favor. Um último favor. Eu tenho aqui um endereço de uma pessoa que está sedenta da palavra de Deus, e você conhece a palavra de Deus. Você vai pegar uma Bíblia dessa, um estudo desse, vai visitar essa pessoa uma vez por semana, vai dar estudos para ela por uns 3 meses. E quando você terminar, eu vou atender o seu pedido. O ancião disse: mas pastor, eu estou querendo tirar férias da igreja, estou querendo deixar o meu cargo, e o senhor me vem ainda com mais trabalho. Não, pastor. E ele: por favor, eu confio em você, eu preciso, é um último favor, faça. E o ancião aceitou. Visitando essa família uma vez por semana, abrindo a palavra de Deus, compartilhando a esperança, a salvação. Esse foi um caso dentro desse episódio. Um outro caso dentro do mesmo episódio. Uma senhora que não sabe ler e escrever. Ela levantou do seu lugar e ela pegou uma Bíblia e um bloquinho de estudos e levou para oferecer para alguém. E ela não lia e ela não escrevia. 3 meses se passaram. O pastor Jerônimo Garcia, ele disse: quem deu estudos bíblicos para alguém, essa pessoa tomou a sua decisão pelo batismo. O batismo vai ser num sábado à tarde, vai ser chamado batismo dos pés molhados. Bíblias abertas, pés molhados. A pessoa vai entrar comigo no tanque. Quem preparou alguém para o batismo, entra comigo no tanque e participa ali das alegrias de estar ali, de ver o fruto do seu trabalho. E ficou marcado assim. Chegou o dia do batismo. Tinha uma fila com muitas pessoas para serem batizadas. Pastor Jerônimo Garcia dentro do tanque. E na fila estava o ancião e estava também aquela senhorinha que não sabia ler e escrever. E as pessoas olhavam para a senhorinha que não lia e escrevia. E elas pensavam: mas se ela, que não sabe ler e escrever, conseguiu fazer isso, eu sei ler e escrever, eu poderia ter feito, eu poderia fazer também. E olhavam para o semblante dessa senhora, regozijante, de muita alegria, de muita felicidade. Ela não conseguia segurar a alegria, porque ela tinha do lado dela alguém que recebeu estudos por ela, mesmo não sabendo ler e escrever, e essa pessoa tomou a decisão pelo batismo. Isso era algo de muito valioso para ela. Ela estava muito feliz. E quando o pastor fez o batismo desta pessoa que foi ganha por essa senhora que não lia e escrevia, ele falou assim: irmã, como é que a senhora fez? Porque a gente sabe que a senhora ainda não sabe ler e escrever. Como que a senhora fez? Ele disse: pastor, foi simples. Eu cheguei na casa da pessoa, fiz uma oração com a pessoa e disse para ela que nós íamos estudar um pouquinho a palavra de Deus. Ela lia e escrevia e eu não. Eu coloquei a Bíblia nas mãos dela, abri o livrinho e dei para ela e falei assim: lê para nós aí qual que é o tema de hoje. E a pessoa leu lá, tema número 1, né? Tema número 1. A Bíblia Sagrada. Olha, o tema de hoje é a Bíblia Sagrada. Muito bem, então vamos estudar hoje sobre a importância da palavra de Deus na nossa vida. Dizendo isso a senhorinha. Vamos lá então, qual que é a primeira pergunta que você tem aí no bloquinho de estudos aí? Com o tema número 1, a Bíblia Sagrada. Ela disse, a primeira pergunta é assim,
como Jesus considerava a Bíblia. Olha, então Jesus considerava a Bíblia, dizia a senhorinha analfabeta. Sim, ele considerava. Vamos ver se ele considerava. Aonde que está dizendo aí que está a resposta? Aqui está dizendo que a resposta está em São João 17, 17. Então procura aí na Bíblia, ó. Veja aí, São João, acha aí, São João 17, 17. E a interessada abriu a Bíblia. Lê para nós aí então, como Jesus considerava a Bíblia. E a senhora leu lá, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aí a senhorinha que não lia dizia, Jesus considera a Bíblia como sendo a verdade. Eu amo a verdade. Eu quero saber a verdade. E a senhora também quer? Claro que quero. Então vamos conhecer a verdade. Qual que é a segunda pergunta? Lê para nós aí. Esse foi o método dela. E ela contou isso no tanque batismal. E as pessoas pensaram, se ela pode fazer isso, se ela conseguiu fazer isso, eu que sei ler e escrever, eu também posso. Tudo que ela colocava era a sua fé, a sua alegria, a sua vibração de confiar na palavra de Deus. Mas ela deixava que a própria pessoa lesse a pergunta e a resposta. Ela só fazia um comentário de fé, de confiança em Deus. E assim a pessoa foi entregue a Jesus através do batismo. O ancião entrou no tanque também. Estava com semblante diferente. Parecia já não estar mais tão cansado, tão desanimado, tão decepcionado. Estava lá no tanque. E o pastor disse assim, pastor Jerônimo Garcia, irmão, hoje eu vou cumprir a minha promessa. Hoje. Assim que eu terminar de batizar, a pessoa, olha, parabéns, o senhor preparou a pessoa e ele tomou a decisão, que coisa linda. Mas assim que eu terminar de batizar essa pessoa, eu vou reunir a comissão. Vou segurar o pessoal da comissão aí, e nós vamos aceitar o seu pedido, a sua carta de pedido de afastamento do cargo, e também o senhor está querendo deixar a igreja por um tempo. Eu vou votar isso aqui depois que nós terminarmos. O ancião disse, pastor, esquece isso. Pelo amor de Deus, não, eu estou com a sua carta aqui, ó. Estou com a sua carta aqui. Pastor, esquece isso. Rasga essa carta. Joga fora. Eu não quero tirar férias da igreja. Eu não quero mais deixar de trabalhar para Deus. Não quero nem entregar meu cargo. Pastor, esquece. Vamos seguir em frente. Mas, irmão, o que aconteceu? Ele disse, pastor, eu tinha deixado de experimentar a alegria de trabalhar para Deus, de levar a esperança. Tudo estava tão chato para mim, tão monótono, tão rotineiro. Mas quando o Senhor me desafiou a isso, eu encontrei de volta esta razão, esta alegria, esse sentido. Quando você abre a Bíblia, e quando a Bíblia transforma a vida de alguém, a sua vida também é transformada. Acontece um retorno, um feedback. Quando você fala que Jesus vai voltar e que você mesma quer estar preparada para a volta de Jesus, que esse é o maior sonho, essa é a bendita esperança, e aquela pessoa vibra, eu também quero, eu também preciso. Você é afetada positivamente. Sua fé se refaz, se reaviva. Foi isso que aconteceu com aquele ancião. Ele não quis mais deixar de ser ancião. Ele não quis mais tirar férias da igreja. Esse é o plano de Deus. Nos tirar da nossa zona de conforto. Tem gente que é muito importante para Deus, para a igreja, para todos nós, mas está de braços cruzados na igreja, ouvindo o conjunto cantar, ouvindo o coral cantar, ouvindo o ministério de louvor cantar, recebendo homenagens, ouvindo o sermão,
vendo os projetos da igreja, o bonito projeto do grande conflito aqui, foi lindo, parabéns. Mas de braços cruzados, não está experimentando as alegrias de viver as realizações de Deus, como estava aquele ancião. E Deus quer nos dar a oportunidade, porque Ele tem para nós um plano, um chamado. E Ele quer fazer de você uma pessoa feliz, realizada, instrumento nas mãos de Deus, que participa das alegrias da salvação. Esse é o plano de Deus. Ide por todo o mundo, na praça, no asilo, no orfanato, no vizinho, no colega de trabalho, de escola, na comunidade, nos arredores da igreja, os interessados que estão vindo na igreja. Hoje tivemos uma classe bíblica ali com 2 pessoas. E semana que vem poderemos ter mais. Deus quer que você vá até lá. Saia da zona de conforto, abra a Bíblia. Eu tenho aqui nas minhas mãos, eu já estou terminando. Hoje é um dia que, por mais que você tenta resumir, é tanta coisa que o tempo é curto, né? Quem já viu isso aqui? Quem já viu? Isso aqui é o plano de marcar a Bíblia. Então você tem aqui um adesivo maior com o roteiro, como se fosse um índice. Então você tem aqui os temas. Então o primeiro deles é a inspiração da Bíblia, esse amarelinho aqui, ó. O segundo é a origem do mal. O terceiro é como ser salvo. O quarto, sinais da volta de Jesus. Cada estudo uma cor diferente. Então você cola esse aqui na contracapa. E aí você segue uma corrente bíblica. Uma pergunta manda para uma resposta. Você cola o adesivo ali. Outra pergunta mandando para outra resposta. Você cola também ali o adesivo. Esse é um método muito interessante e muito eficaz. Tem gente que gosta de marcar a própria Bíblia. Mas aí você vai marcar a Bíblia de alguém. Eu tinha, acho que não tem mais, eu preciso marcar de novo. Eu tinha uma Bíblia marcada. E quando eu mostrava, marcada com esse material, quando eu mostrava para alguém, olha aqui, ó, a pessoa falava, nossa, mas que legal. Você tem os principais temas da verdade, da palavra de Deus, marcados numa corrente bíblica, na sua Bíblia. Eu quero a minha Bíblia marcada assim também. Então tá bom, vou marcar a sua Bíblia também. E depois essa pessoa estava no tanque batismal. E eu faço isso não só porque sou pastor, eu já fazia isso com 16 anos. Eu preparei para o batismo, sem fazer curso teológico, pelo menos 1 dúzia de pessoas, usando esse método. Ou de marcar a Bíblia, ou de abrir a palavra. Dá para você fazer a marcação da Bíblia sem adesivo também. Com adesivo fica mais bonitinho, né? Mas dá para você fazer com a caneta. Você pega lá contra a capa, coloca todos os índices, né? As primeiras perguntas com a primeira resposta, e aí você vai lá no local da primeira resposta, sublinha o verso, e já coloca a próxima pergunta e aonde está a resposta, só com a caneta, sem os adesivos. E você vai marcar a Bíblia. E aí a pessoa fala assim, nossa, mas como você sabe tudo? É verdade que chega uma hora que você sabe tudo mesmo. Hoje eu já consigo dar um estudo, às vezes sem precisar de uma anotação. Mas a corrente bíblica passa esse sentimento para as pessoas, nossa, mas ele sabe tudo, porque ele vai de uma passagem para outra, de uma pergunta para outra, e ele não tem nada na mão, além da própria Bíblia. É um método muito interessante. Eu tenho 20 desses aqui. Quem quiser hoje se colocar à disposição de Deus, trabalhar para Deus, testemunhar, experimentar as alegrias de Deus, usando o plano de marcar Bíblia, eu tenho 20 aqui. E eu tenho também, hoje aqui, nas minhas mãos, a gente pode conseguir mais, né? Mas eu tenho aqui nas minhas mãos, estou derrubando tudo aqui, hein? Se a Isabel estivesse assistindo, ela ia dizer assim, mas está desastrado hoje, hein? Eu tenho aqui também estudos bíblicos. É o estudo que o Alexandre e eu usamos hoje na classe bíblica. Pergunta, resposta, lugar para escrever. O pastor Jerônimo Garcia preparou muitas pessoas para o batismo, usando essa metodologia.
porque funciona. Enquanto hoje você tem na igreja 1, 2, 3, 4, 6 pessoas abrindo a palavra de Deus para alguém, nós poderíamos ter 80 pessoas. E se nós assim fizéssemos, nós estaríamos abreviando a volta do Senhor Jesus Cristo. Abreviando. Como disse Pedro, aguardando e apressando a volta do Senhor Jesus. Essa deve ser a nossa atitude, aguardar e apressar. Porque suponhamos que 80 pessoas aqui na igreja fizerem isso, e dessas 80, a metade tomaram a decisão de entregar a sua vida a Jesus. Quantas pessoas não seriam acrescidas na família de Deus de Poá, no reino de Deus aqui na terra? E se nós fizéssemos isso 2 vezes por ano apenas, uma vez no primeiro semestre e uma vez no segundo semestre, um estudo no primeiro semestre, um estudo no segundo semestre, nós dobraríamos. Veja o plano de Deus: nos tirar da zona de conforto, para nos dar uma oportunidade de desfrutar das alegrias de Deus. Eu ia contar uma história muito bonita, mas fica para outro dia. Eu não quero que você me veja como alguém que termina tarde. Hoje você vai me perdoar porque tinha tanta coisa, né? Fizemos tanta coisa, depois tem que olhar na minha agenda, ver se eu não esqueci de alguma coisa, que era tanta coisa, né? Mas, gente, quer você, nesse ano de 2024, ser usada por Deus? Quer você compartilhar a esperança? Viver as alegrias da salvação? É o seu desejo? Você quer? Quer o poder do Espírito Santo em sua vida? Você precisa? Você depende dele? Quer levar a esperança para alguém? Então fique de pé, eu quero orar por você. Vamos orar. Pai querido, nós temos ali pelo menos 20 adesivões para marcar a Bíblia. Nós temos ali impressos estudos ouvindo a voz de Deus. Ferramentas singelas, mas poderosas. Tendo uma Bíblia nas mãos, tendo esses pequenos e simples materiais, e tendo um coração em chamas, desejoso de viver alegrias, desejoso de ser usada por Deus, nós poderemos realizar uma obra grandiosa, e poderemos ser os mais felizes, porque a única forma de se curar o desânimo, a apatia, a frieza, a letargia, a preguiça espiritual, é compartilhar, é testemunhar. Por isso empodera esta igreja, empodera os jovens, os desbravadores, empodera os irmãos e irmãs dessa igreja, para que nós possamos viver a chuva temporã, para que nós possamos viver e ver pessoas entregando a sua vida, sendo batizadas, fazendo parte do reino de Deus, priorizando a salvação. Se até aquela senhora que não lia e não escrevia foi usada por Deus, nós aqui que sabemos ler e escrever, podemos ser usados também. Reaviva, Senhor, a nossa fé, a nossa espiritualidade. Abençoa-nos, perdoa-nos, tira-nos da apatia. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Dois caminhos a seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? Há só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei 1000 motivos pra chorar. Podeis assentar enquanto aguarda a saída dos visitantes. O inimigo
sempre vem, disfarçando as intenções, com ciladas ao redor, Ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder para ser um vencedor. Sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento, a vida, rocha eterna da salvação. Seu amor me atraiu, me deu paz e alegria. Eu já fiz minha